Meus amigos, eu estou aqui com o Daniel e o Caio para fazermos esse primeiro episódio de uma série que buscará edificar a formação de vocês. Catequese de boa qualidade, abordando doutrina, abordando situações históricas pelas quais a Santa Igreja passou e como as enfrentou com sentido sobrenatural a partir daquilo que o Dom Prosper Pirranger chamava de o sentido católico da história. Então acredito que nessa nova série nós vamos poder contribuir com algo realmente de edificante e que tenda a trazê-los para fortalecer aí o organismo sobrenatural, fortalecer a formação de vocês para o que nós precisamos nesse tempo, que é guardar a fé, sem deixar de combater jamais o bom combate. Amém. Padre, obrigado pelo convite, pela presença, pela parceria, por nos ceder o espaço acima de tudo. E eu acho que o tema que a gente combinou para essa primeira conversa, ele é muito interessante, porque é um tema tão grande quanto esquecido ou, Caio, forçosamente ignorado, que é a Guerra da Vendéia. Então, eu vou passar para vocês dois e para o pessoal alguns dados que eu anotei aqui para sintetizar, sumarizar o que foi a Guerra da Vendéia. E aí a gente discute, assim como o padre colocou, as questões sobrenaturais e históricas vinculadas a isso. A Guerra da Vendéia tem 5 guerras. A primeira delas e mais importante foi de 1793 a 1795, 4 anos após a Revolução Francesa ter começado em 1789. A Vendéia é uma região no Vale do Loire, no oeste da França. E junto com a Vendéia teve a Chouannerie, que eram os bretães da Bretanha, que também é ali perto, apoiando a Vendéia. Inclusive, a coroa britânica apoiou a Vendéia. Foi, obviamente, uma contra-revolução, a Revolução Francesa, mas quem participou dessa contra-revolução? Os que defendiam a monarquia, os católicos, os campesinos e os pequenos empresários, digamos assim, comerciantes, porque estavam sendo sufocados pela nova república com a questão dos impostos. Então era uma união, Caio, de 4 grupos. Os que defendiam a monarquia, os católicos, os campesinos, os produtores rurais e que moravam no campo, e os pequenos comerciantes da cidade. Olha que coisa interessante aqui. Morreram 130 mil civis combatentes na Vendéia, civis, e 25 mil soldados, digamos assim, das tropas da Revolução. É considerado o primeiro grande genocídio da história moderna, ou seja, os católicos são vítimas do primeiro grande genocídio da história moderna. Foram 80 mil soldados das tropas da República contra... 80 mil soldados da Vendéia contra 150 mil soldados da República. Lembrando, quando eu falo soldado da Vendéia, são pessoas físicas, né? Não eram soldados formalmente. Contra 150 mil revolucionários franceses defendendo a República. E o estopim, e aí é que eu quero... e falando só aqui das outras, né? A segunda insurreição, como eles definem, mas a segunda resistência, se a gente pode usar esse termo, foi de 95 a 96, quando morre o La Charrette, que é o grande líder ali que se juntou. A terceira foi de 1799 a 1800, a quarta já durante Napoleão Caio, em 1815, e a quinta em 1832, com uma tentativa de retomada do trono. Então foram 5 eventos de resistência lá na Vendéia. Então, o estopim, porque por 3 anos você teve de 89 a 92, você teve as diversas revoltas dos campesinos contra a República que avançava sobre as terras e sobre as propriedades, expropriando terra, tal. Mas é em 1790, quando é publicada, com aprovação do rei Luís XVI, a Constituição Civil do Clero, e pouca gente sabe disso, o rei Luís XVI aprovou a publicação da Constituição Civil do Clero, é que de fato os católicos se mobilizam, porque em 91, um Papa verdadeiramente católico, Papa Pio VI, condena a Constituição Civil do Clero em uma declaração, e com esta condenação eclode a ação dos católicos contra o que eles entendem ser uma usurpação tanto da fé quanto dos bens da igreja, que era o que a Constituição Civil do Clero
determinava. E tiraram, né, os bens do clero. Tiraram os bens do clero e subjugaram as ordenações ao Estado, etc, etc. Então, padre, a primeira pergunta que eu acho que vale a pena a gente falar da Guerra da Vendéia é... Que aí, desculpa, que vem os galicanos, que é justamente a situação de tirar do clero aquilo que é do clero e colocar sob determinação do Estado. Portanto, é o Estado que manda. E os ultramontanistas se vinculados a Roma. O galicanismo vem daí, né? Isso. Mas a minha pergunta, padre, que eu acho interessantíssimo, porque nós estudamos a Revolução Francesa sempre como algo que foi bom, né? As escolas assim ensinam hoje em dia. Por que a Guerra da Vendéia ficou tão jogada para baixo do tapete a ponto de a maioria dos católicos não saber a importância histórica dela? Acho que o mesmo vale até para os cristeiros, mas a Vendéia mais ainda. Olha, Daniel, o problema é que a revolução que tomou de assalto a academia, tomou de assalto a cultura, tomou de assalto o ensino, reescrevendo narrativamente a história, não a história realmente, mas a sua narrativa, fez com que a Revolução Francesa fosse transmitida como uma espécie de advento da humanidade em relação à escravidão na qual ela estava através da Igreja. A narrativa deles. A humanidade era escrava da Igreja Católica, a narrativa deles, dos revolucionários, a humanidade não progredia, a humanidade não avançava, a humanidade não evoluía, até que um movimento de intelectuais na França, que será conhecido como a Ilustração, que vai gerar depois a enciclopédia, culminará na maior falácia, na maior mentira, na maior roubada da história, que é um movimento que trouxe, enfim, à humanidade uma via de liberdade, de igualdade e de fraternidade. O que na prática, concretamente, nós vimos que a Revolução Francesa foi a manobra mais ardilosa, a manobra mais terrível, a manobra mais pérfida de Satanás para atacar e destruir a civilização ocidental, que havia nascido particularmente séculos antes da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Sob a égide, sob o estandarte de igualdade, fraternidade e liberdade, se viu a maior matança, a maior destruição, o maior período de terror que uma nação tinha vivido até então, e talvez vai ser igualada ou superada por uma outra revolução, que também vai ser, de uma certa forma, a decorrência da contaminação desta, que é a Revolução Bolchevista na Rússia, mas é preciso dizer que o primeiro processo foi o da França. Há tanta mentira, há tanta narrativa, há tanto desejo de passar o mal por bem, como diz Isaías, que chegaria o tempo em que o mal seria chamado de bem e o bem de mal, que o grande esforço da tomada da cultura por parte desta gente foi reescrever a história, lavando cerebralmente as consciências e não ofertando alguma possibilidade sequer de um discernimento. Mas de onde se tira isso? Olha, isso aqui que é importante. Documentos primários. Não adianta ler o livro do fulaninho do século XXI, o livro que ele escreveu em 2010, saindo lá da Universidade Federal de Brasília, de um autor que fuma maconha e participa de orgia e veste camiseta vermelha com um certo ser decrépito barbudo. Não adianta você ler esse tipo de documento, porque historicamente ele não tem valor algum. Vamos recuperar os documentos primários, os documentos de época. E confrontando os documentos de época, nós vamos ver o seguinte: quem eram aqueles que tinham lucidez, afastamento do processo e o olhavam com verdadeira distinção, e quem eram aqueles que apenas faziam propaganda e defendiam aquilo que eles queriam impor. A Igreja sempre mãe e mestra da humanidade, sempre tutelária da humanidade como serva da verdade. Os revolucionários que fizeram a Revolução Francesa, aí aquele trio de ferro de Satã, aquela tríade demoníaca, o Danton, o Marat e o Robespierre, que haviam sido super insuflados pelo Denis Diderot. Quer dizer, era uma caterva de gente torpe, de gente da pior qualidade possível, e que a única coisa que eles não desejavam no mundo era produzir de fato uma igualdade entre os cidadãos, uma atmosfera de liberdade de pensamento, de ideias, que é sempre esse o pretexto, liberdade de ideias, contanto que as ideias que sejam aceitas e que sejam expostas são aquelas que eu estou difundindo. Essa é a liberdade. Você tem, Daniel, você tem a liberdade de aceitar as minhas ideias.
E aí, dentro da liberdade de aceitar as minhas ideias, você vai ser igual a nós e nós seremos fratelli. Agora, faça algo diferente. Então, o maior mico da história é, de fato, até hoje, eu não vejo que haja um outro. É a Revolução Francesa. E os documentos primários são ignorados, e jamais. E se vem, então, de historiadores que eram católicos enquanto homens de Deus, mas que eram historiadores de grande valor, aí são passados por nécios, são passados por propagandistas, são passados por pau-mandados do domínio católico de então. Então é preciso que se faça uma revisão necessária e urgente. Nós temos ótimos escritos sobre a matéria, nós temos historiadores de valor surgindo no cenário, alguns deles até bastante jovens no Brasil. Sim. Me permita, né, Daniel, né, Caio? Uhum. Então não tem como a parábola que vai fazer a curva da humanidade para baixo, já vindo naquele embalo do remorrimento, do renascimento, da substituição, da pseudo-substituição de Deus pelo homem, porque a jogada não é o homem, mas da manobra do demônio para tirar Deus do centro da sociedade. Foi realmente a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é, no dizer de todo estudioso sério, inclusive, há que se dizer isso, hein? Há alguns historiadores de matiz dito ateu, Daniel, e que relê a Revolução Francesa com um processo disturbioso. E basta dizer que no pico da sua matança, que foi o determinado período do terror, nós tivemos uma coisa tão bárbara que, nos processos mais bárbaros que nós tivemos no início da então chamada Idade Média, antes da cristianização da civilização europeia, talvez nós não tenhamos vivido algo tão nefasto, porque 13 séculos, 14 séculos depois, quanto foi vivido naquele momento, a ponto de se pegar 16 humildes monjas carmelitas, que já tinham sido divididas em 4 grupos, e mandá-las para a guilhotina pelo simples fato de elas serem monjas. Então esse papo de igualdade, fraternidade e liberdade é o maior dos micos, a maior das mentiras, a maior das falácias, e vingou. Porque no fundo, Caio, né, Daniel? A Revolução Francesa entrou. Ela vingou. Ela molda a nossa sociedade. Né? E é muito interessante todo o processo que o senhor está colocando aqui para a gente, como a história é sempre a mesma, né? A hora que o senhor bota o que tem hoje e bota o que tem nos registros primários, as coisas são praticamente antagônicas. Como totalmente, as coisas da atualidade se antagonizam com as coisas, com as fontes primárias. Ou seja, isso a gente não vê só na história, isso acontece principalmente na igreja. Porque a gente vê uma coisa completamente antagônica, ou seja, como é que pode tanto antagonismo, né? Isso é um processo derivado, que é o comunismo, né? O revisionismo histórico. Eles são muito bons nisso, a desinformácia, né? A gente tem que ser realista. Eles são bons nisso. Claro. Nós não somos... Claro. Porque eles dominam a mentalidade hegeliana, a língua da serpente, dialética, de trabalhar com a tese e com a antítese com a mesma veemência e produzir uma síntese que é qualquer uma que sirva para aquele momento. Exatamente. Ou seja, não há bandeira, the issue is never the issue, dizia o Saul Alinsky, né? O assunto nunca é o assunto, a mentalidade revolucionária é o que importa. Exatamente. Esse antagonismo basta ter 2 neurônios para ver como é que... Porque essa dialética sem fim, são antagônicos. Eu até vou abrir. Dialética sem fim. É isso. Né? E assim, uma coisa que eu acho importante falar sobre a Revolução Francesa. A gente vinha de uma cristandade que produziu os maiores frutos intelectuais, científicos, artísticos da história. 2 séculos e meio de luz pura, né? Nós saímos da pornocracia do século X, com aqueles papas horrorosos, e aflorou a escolástica, o neo-aristotelismo. Aí você tem Santo Alberto Magno, São Tomás de Aquino, Duns Scoto, uma série de... São Bernardo de Claraval, e as cruzadas. E aí você tem todo o florescer das universidades, Paris, Bolonha, e aí o que acontece? Os hospitais, as ordens religiosas, todas elas. Tudo. E aí você tem o quê? O surgimento do mercantilismo, a influência do protoliberalismo, que o comunismo é um filhote, não é a matriz. A matriz é o liberalismo. De um protoliberalismo que insufla o materialismo
Esse proto-liberalismo produz o manancial intelectual de Rousseau, a quem você quiser, passando por Kant, para gerar insumos que justifiquem esses avanços. Antes disso, Lutero já é cooptado por esse raciocínio, justamente pelo mercantilismo e pela burguesia alemã, pela história do dinheiro, pela história da liberdade do indivíduo. Então, a primeira grande revolução destrutiva é a de Lutero. Esta mentalidade revolucionária eclode na França depois. E por que a França é importante, Caio? Porque a cristandade nasceu na França, quando Clovis se juntou ao Papa. A filha primogênita. A filha primogênita. Então começa na França, termina na França. E aí desemboca em um movimento no século XIX que vai dar origem, por alemães, Marx e Engels, ao que viria a ser o comunismo, que depois eclode num país que é muito injusto, com os Romanov, mas ao mesmo tempo muito cristão, que era a Rússia. Sim. É lá que eclode o experimento do comunismo. Então, Caio... Muito bem, Dani, me perdoa. Diga. A revolução é o experimento final do liberalismo. Exato! É isso que as pessoas não percebem. E a Rússia é o experimento final do filhote do liberalismo, o comunismo. Exato. Né? E quando eles batizam de iluminismo, que não tem nenhuma... Porque imagina, o iluminismo está conectado à questão Illuminati, maçonaria, todo esse racional do século XVI, XVII, XVIII, mas também está conectado à formação do que o senhor colocou aqui, das mentiras vinculadas à ação da igreja, que vai do Santo Tribunal da Inquisição às Cruzadas, passando, obviamente, por se cunhar o termo Idade das Trevas. E aí, Caio, se forma o mito da cristandade negra, da Idade das Trevas, da igreja. E aí isso evolui no tempo e os instrumentos e aparatos comunistas fazem isso virar verdade histórica. Que a mentalidade revolucionária é a mais especializada do mundo em criar as legendas negras. Mais especializada do mundo, né, Caio? Com certeza. E nós chegamos à Vendéia. Como foi o processo, o que significou a resistência, como nasce. Houve aqui já uma leitura muito bem posta, mas acho que vale a pena desfiarmos um pouco. Quer dizer, qual foi o primeiro impulso para o movimento que conhecemos pela Vendéia? Acho que vale ressaltar uma coisa, viu, Dani? Aí o resumo que você pôs está perfeito. Mas naquela região, acho que é um dado que vale a pena ressaltar. Missionariamente passou por ali e deixou um alicerce forte, um alicerce indestrutível da fé católica, o grande São Luís Maria Grignion de Montfort. Missionário na Vendéia. Essa é uma conexão que eu não tinha capturado. Missionário na Vendéia. Por isso Nossa Senhora era tão forte lá, Caio. Inclusive, ele era tão obediente ao Estado. Isso daí é uma coisa importante. Ele era tão obediente ao Estado que ele construiu, todo lugar que ele ia, ele fazia alguma obra, né? E aí um dia ele estava construindo a maior obra de todas. Aí veio alguém e falou o seguinte: olha, o rei falou que não pode. Ele mandou destruir tudo na hora. Mas até então não havia problemas. Ele não era um subversivo, ainda não estava ele não era subserviente ao Estado, ele não era um subversivo. Não era subversivo. Nenhum nem outro. Né? Exatamente. Ele era, claramente, um santo e um cidadão exemplar. Pronto, né? É isso. Mas como vem o start da Vendéia, Caio? Quer dizer, o espírito que alimentou a primeira jornada de resistência à destruição revolucionária, como se deu? Começou justamente com os pensadores ali, que eles estavam formando as coisas, já tinham uma questão, mas toda essa oeste, catequizado por São Luís Maria Grignion de Montfort, conhecia a diferença do que era católico e do que não era católico. Eles tinham... Mais do que era anticatólico, mais do que não católico, né? Que era uma ameaça. No começo, eles aderiram Esse é um ponto importante. Esse é um ponto muito importante. Eles aderiram, eles falaram, não, isso vai ser bom. Eles mandaram gente do partido girondino. Isso. E aí, de repente, eles começaram a... Girondinos foram os passapano para os jacobinos, Exato. Né? Os passapano para os jacobinos. Mas, de repente, eles começaram a perceber exatamente o que o senhor colocou para a gente, que aquilo que se colocava não era aquilo. Era narrativo. Não era aquilo. Não existia. E aí, eles, catequizados por São Luís Maria de Montfort,
eles começaram, aí é o papel importante do catecismo, da catequese, de quem é o responsável pela formação católica. Eles começaram a falar, opa, isso daí não é assim não. E aí começou a formar um movimento popular, né? Popular, de católicos, que o Daniel né? Que o Daniel, fiéis. Entendeu o termo, pequeninos, né? pequeninos fiéis. Que o Daniel colocou perfeitamente, aí ele, o dono da história, manja tudo da história, ele começou a trazer a evolução disso, mas começou uma eclosão ali, quando eles perceberam que este movimento, que teoricamente igualdade, liberdade, fraternidade, teria tudo para ser católico, eles perceberam que era tudo menos movimento católico, anticatólico. E Caio, você falou um ponto que eu acho que vale a pena realçar, que é muito importante. Nos 2 primeiros anos, eles apoiaram a Revolução. Eles apoiaram a Revolução. Porque eles achavam que de fato era algo que ia fazer bem para a sociedade. Pela forma como foi engendrada justamente a narrativa. A propaganda. A propaganda. Né? E por que eu acho isso importante? Porque muitas pessoas que eram contrárias ao movimento da Vendéia, com o tempo foram aderindo. E acho que o François Lacharette é um exemplo... Que é o que você colocou antes da gente começar a live, você falava, temos que falar dele, com toda a razão. Ele tinha lutado na guerra da independência norte-americana, era da família Bourbon. Apoiando a independência da parte dos franceses. Ele estava... Para pôr a Inglaterra para correr. Exato, estava num navio ali com 74 armas, um navio importante e tal. E ele voltou para casa, caiu e ficou assim, tudo bem, ele era de família nobre, Bourbon. Quando ele começou a perceber que o movimento era mais importante, e aí eu vou dar o ping-pong para vocês, com esse ato, que vai ser também uma provocação, quando ele começa a perceber, ele e outras pessoas começam a aderir. Então você começa a ter uma casta diferente de gente que não tinha a ver com os campesinos, nem com os pequenos mercadores, comerciantes, nem com os católicos monfortistas e nem com os monarquistas que começaram a aderir. E é um movimento um pouco do que eu começo a ver hoje na sociedade, especialmente ocidental, onde o catolicismo é o alvo. Por que eu ia fazer a provocação? Porque eu acho que o play para essa mudança de chave foi a ação de um Papa verdadeiramente católico, Pio VI, que condenou formalmente o que parecia católico, mas não era católico. E escreveu. E quando o Papa condena... Qual foi a matéria condenada? A Constituição Civil do Clero. Quando o Papa condena, eles então se rearranjam de fato para o próximo passo. A Constituição Civil do Clero, Caio, fala um pouco dela, você como advogado, o peso dela. Eu vou colocar de maneira simples, porque é tão absurdo que é simples. O Estado passou ele a ditar como se fosse a própria igreja. Eu mando na igreja. E para isso ele construiu uma série de regras falando, a partir de agora, todo clero vai ter que obedecer a essa Constituição. Qual era a fonte da Constituição? Os próprios revolucionários. Os próprios revolucionários. É tão absurdo que é só isso, não tem muito o que falar. Mas a maioria dos padres assinou. Assinou por medo. E os que não assinaram foram chamados de refratários. O abjuramento, né? A Maria assinou, né? Abjuraram, né? Abjuraram, exato. Abjuraram. É a mesma coisa, só para botar uma massa definitiva nisso, de tão absurdo que é, que, sei lá, um partido político subir no Congresso e falar, estou escrevendo as regras para todos os católicos daqui para frente. A China. Eu vi uma piada. Eu vi uma piada que era uma mistura. China, né, Dani? Eu vi uma piada que era uma mistura de Henrique VIII com Xi Jinping. Tá aí. Não é? A igreja estatal inglesa. Inglesa com as normas do Xi Jinping. E a grande questão que fica é, os padres que aderiram a esta Constituição Civil do Clero. Olha o nome, Constituição Civil do Clero. Os padres que aderiram a esta Constituição Civil do Clero, em algum momento ali, tinham que deixar a verdade católica de lado. São os novos lápis? Então, mas a população verdadeiramente católica reagiu, né? Não aderiu. E ficou com os padres antigos. E enfrentou os padres traidores, né? Enfrentou. Tiveram histórias maravilhosas. Teve uma história que chegou um padre novo lá,
um aderente à Constituição Civil do clero. Abjurado. E ele chegou lá, quando ele olhou, estava a cidade inteira, sem exceção, na igreja. E ele inchou. Agora eu vou arrasar. O padre levantou-se, todo feliz da vida, foi lá, foi para a sacristia, né? Foi se trocar, se aparamentar todo, a palavra é aparamentar mesmo, foi se aparamentar todo. Quando ele voltou, não tinha uma alma viva. Pegadinha do malandro. A população tinha pregado a maior peça nele. Outro caso em que eles trocaram a fechadura, que o padre chegou com a chave, a população não conseguiu abrir a igreja. Então, a população catequizada, bem catequizada. E padre, o senhor que é padre, e que tem um patrono, um padrinho, São Maria Vianney. Estou pensando nele. Ele é fruto disso. Ele não abjurou, Daniel. Não abjurou. Quando entregaram lá o protocolo para ele assinar, ele disse, não tenho que... Prefiro realmente, nas entrelinhas, que a frase não tenha sido essa, mas ele disse com o seu testemunho a morte. Prefiro a morte. Eu fui ordenado para servir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o exemplo dele foi uma coisa única. Agora, vale ressaltar, Daniel Caio, que dentro da Constituição Civil do clero estava a subtração dos bens da igreja, que prevalece até hoje. Pensemos que até hoje as igrejas na França são propriedade do Estado e que ele concede a redundância, ele concede a concessão de administração patrimonial e uso à igreja. Dizem que até às vezes põe fogo numa ou noutra. Claro, principalmente se essa for a mais simbólica, né? A mais simbólica. Tipo assim, 6 meses antes de um grande evento global. Exatamente. Entendi. Exatamente. Mas o outro ponto importante, padre, que eu acho que vale a pena o senhor trazer, é a importância de um Papa que defenda pública e universalmente o catolicismo e os fiéis e a Santa Igreja. Porque perceba, muitos acusam o Papa Pio VI de ter insuflado uma revolta e ter gerado a morte de milhares de católicos, quando na verdade os católicos o agradecem por ter apoiado o movimento, porque para o verdadeiro católico esta vida é menos importante do que a defesa da Igreja, da fé e a vida eterna. Claro. Daniel, acho que ainda vale ressaltar 2 coisas, se me permite, como sacerdote. Nós somos servos e nós não somos donos. E foi o que fez São João Maria Vianney. Nossa. Nós somos servos. Nossa, que frase. Alguém precisa aprender essa frase. Nós não somos donos. Nós não somos donos, nós somos servos. Nós somos servos. E servos do depósito filho e servos da Santa Igreja. Nosso Senhor disse, não tem mais os que matam o corpo num contexto de guerra espiritual, na dúvida para não tirar de contexto. Mas também, mais tarde, nós vemos na pregação, e isso São Pedro dizendo ao Sinédrio, antes de obedecer a Deus e aos homens. O Papa, ele foi posto por nosso Salvador como aquele que deve ser o primeiro a testemunhar a entrega da própria vida até o derramamento do sangue, se necessário for, sim, até o derramamento do sangue, para proteger e defender o rebanho. Até por isso ele usa vermelho, porque é o bispo de Roma. Exatamente isso. Então, é preciso entender que um Papa forte, um Papa decidido a cravar a cruz, ainda a custo do seu próprio sangue, sobre o mundo, é todo o diferencial. Bem como um Papa fraco é o sinal para o inimigo para dizer, tomem de assalto a cidade. Tomem de assalto a cidade, destruam a cidade porque ela não tem defesas. Então, no caso específico de Pio VI, apenas ele se comportou da forma como Nosso Senhor o instituiu para se comportar, e sem medo e sem receio. E se chega um determinado momento que para proteger a fé, se chega um determinado momento que para proteger a verdade, a postura do Romano Pontífice leva os católicos a se posicionarem de tal maneira que sejam refratários e verdadeira resistência ao processo de demolição da civilização cristã, da moral cristã, da família cristã, da sociedade cristã, e os católicos reagem incentivados, vamos dizer, indulgenciados pelo Santo Padre, pelo Romano Pontífice, nada tão próprio, nada tão justo, nada tão connatural à sua identidade
em missão do que isso. Agora, realmente, Daniel, quando a igreja teve papas gigantes, ela se comportou à altura dos papas gigantes que ela teve. Quando ela teve papas que se encolheram... O mundo se comportou do jeito que... Exatamente. Que eles permitiram. Exatamente. O mundo se comportou com a igreja. Basta dizer o seguinte, vamos ser muito práticos, né, no tempo presente. Talvez enquanto decréscimo de respeito, enquanto decréscimo de escuta, enquanto decréscimo de admiração, nenhuma dita, vamos colocar nesse parâmetro só para que entendam, não há nenhuma instituição sobre o mundo que sofreu um decréscimo, uma perda de respeitabilidade, não precisamos disso, Dani, né, Caio? Mas só por analogia, só comparativamente. Não há uma outra instituição no mundo que tenha sido tão esvaziada, vilipendiada na sua autoridade quanto a Santa Igreja, quanto a Igreja Católica. E aceleradissimamente desde a Revolução Francesa. Aceleradissimamente desde a Revolução Francesa. Então, quer dizer, se o Papa se levanta e se ele estala o cajado sobre o chão, e se ele diz para as matilhas de lobos recuem, porque senão vocês vão sentir o peso implacável desse cajado. Um outro exemplo distinto, mas totalmente igual, já que pensamos em aniquilação da civilização católica. Distinto, mas não tem como não fazer analogia. Não tem como, Dani. Caio, a postura de São Leão Magno diante da chegada das tropas de Átila, dos hunos, a entrada de Roma. Acabou, é muito análogo, não tem como não estabelecer uma analogia. Ou de Gregório Magno na peste. Ou de Gregório Magno. Ou de Pio V, Paulo IV e Pio V na revolta. Na revolta, sem dúvida. Vamos descer um pouquinho. Santo Maximiliano Kolbe. Sim. Que teve um comportamento até o dia da morte dele absolutamente subserviente à fé católica. Sim. Podendo ter inúmeras evasivas, ele em momento algum... O Santo Edith Stein, em momento algum, ele não agiu conforme a fé católica, que eu acho que é isso. Eu joguei a palavra lápis porque no século IV, durante a macro-heresia ariana, o arianismo, a maioria dos padres... Como diz São Jerônimo, né, o mundo foi dormir católico e acordou ariano, a maioria dos bispos e padres, e até o Papa Libério por omissão, aceitaram e ou aderiram ao arianismo e a sua versão mais light, o semi-arianismo. Pouquíssimos, Santo Atanásio, o maior dos exemplos, se mantiveram fiéis. Depois da Revolução Francesa, com a Constituição Civil do Clero, como você mesmo muito bem colocou, a maioria dos padres aderiu com aquele meio raciocínio comodista. Tá todo mundo fazendo, vamos fazer porque vai passar. Isso... E hoje a gente consegue enxergar alguma coisa muito similar com tudo que a gente tem visto na igreja, com a maioria dos padres se comportando de maneira ou passiva, ou permissiva, ou oportunista. Você enxerga esse paralelismo? Então, enquanto você estava falando... São os novos lápis? Essa é a pergunta. Eu comecei a pensar em termos de comportamento, né? Foi aquela conversa que a gente teve, que acho que para mim foi a melhor conversa que a gente teve, foi anteontem. Nessa época, tivemos padres que aderiram à Constituição Civil do Clero, imagino eu, por medo da morte. O que a gente tem hoje são padres que aderem ao erro pelo erro. Não dá. Lá atrás você podia falar, mas eles... veja, você não tinha lá atrás, você não tinha uma alteração da fé e da moral católica. Era muito mais, entre aspas, administrativo. Lá foi, se eu não fizer isso, eu tô pensando como padre, né? Se eu não fizer isso, eu vou morrer, os caras vão me matar. Assim, claro que são padres fracos, porque padre fraco adere ao erro. O padre citou as freiras de Compiègne, né? A história mais linda que tem. O padre fraco adere ao erro, ignorando sim, não. Ou seja, mas no dia de hoje eu enxergo que a coisa ainda é mais nefasta. Porque lá tinha o problema do ou você adere ou você morre. Não dá para exigir que todos os padres sejam santos fortes, né? Mas, no dia de hoje, as pessoas os padres estão aderindo ao erro sem ameaça e de maneira voluntária. E promovendo. Eu acho que e promovendo, muito bem. Então eu acho que é pior. Então eu vou provocar o padre pegando uma tangente aqui. Dá para a gente dizer que o que a gente vive hoje globalmente, especialmente no Ocidente, é uma quimera do comunismo com o liberalismo chamado comuno-globalismo ou coisa que o valha, e que está
gerando essa destruição total que o Caio acabou de se referir, de cima para baixo? Sim. Sim, é uma quimera da União aí, quer dizer, se você pega os grandes globalistas do mundo, são todos, do ponto de vista dos seus princípios econômicos, são liberais, e da cosmovisão, da filosofia sobre a existência, sobre a vida do homem, sobre a Terra, são todos eles marxistas. Então, assim, da aliança entre dois cânceres, da união entre duas concepções abjetas e totalmente satânicas da história, o produto final que nós temos é a maior investida sobre a civilização cristã que nós tivemos até hoje em todo o mundo. A substituição integral do vetus ordo secularum pelo novus ordo secularum. Guarde essa expressão. Ela vai recair em alguma outra coisa depois. Exato. É o vetus ordo secularum substituído pelo novus ordo secularum. Ateu. Eu acho que mais, né? Acho que mais que ateu, anticatólico, né? Satânico, anticatólico. Ateu, entre aspas, né? Tem um Deus. É claro. Né? E esse Deus tem suas expressões, que vai da natureza e da Pachamama até o dinheiro. A propaganda daquela determinada marca de moda, que vou guardar o nome para evitar algum problema para você. Bom, mas todo mundo falou, vai. Dolce & Gabbana. A propaganda da Dolce & Gabbana é o exemplo máximo disso. Realmente da preparação da reta final da aliança entre essas duas elites intelectuais para a chegada do anticristo. E uma última pergunta do meu lado, padre, que é a seguinte. O senhor vê espaço ou uma reescrita ou um avivamento, uma revigoração do espírito da Vendéia nos católicos hoje? Então, sim, vejo. Eu acho que principalmente no Brasil, Dani, está aqui vocês dois. Está aqui os dois. Acho que o Brasil vai ser um exemplo para o mundo. Há um florescimento, sim, de um catolicismo pujante, doutrinário, espiritual, de missa de sempre, e vai ir para a guerra. E se tiver de derramar o sangue para defender o depósito sagrado da fé, vai derramar. Eu estou arrepiado, realmente. Como disse Nossa Senhora, né? Os leigos ajudariam. Tenho dois do meu lado. Eu tenho certeza que se para apoiar o clero até a morte e morte da cruz, vocês vão juntos. A gente vai. Com o clero sem recuar. O clero precisa ir à frente. Precisa ser o primeiro a morrer na cruz. Se o clero não morrer na cruz, complica. Mas vocês vão até o fim. Até a morte e morte de cruz. Até a morte. Sem dúvida. A Vendéia está aí. Aliás, vocês sabem, não estou fazendo propaganda, mas vocês sabem, vocês conhecem, seguem, que há um grupo de sacerdotes da Espanha que se uniram para fazer formação, cuja o canal formativo deles chama-se a Sacristia da Vendéia. Né? Sacristia da Vendéia. A Sacristia da Vendéia. A Sacristia della Vendéia. A Sacristia della Vendéia. Mas hoje, desculpa, Daniel, te interromper, mas hoje eu acho que a questão é de separar mesmo o joio do trigo. Mas urgente. Mas assim, é a minha visão. O Espírito Santo está permitindo que tudo aconteça para separar o joio do trigo. Porque não tem como. E aí é que eu vejo a diferença. Podemos dizer hoje uma nova Vendéia. Vivemos uma nova Vendéia, né? Porque hoje uma Vendéia moderna. Global e espalhada, né? Moderna. Não é regional. Porque ela tem alguns A Vendéia nova não é regional, é coracional, né? Eu não gosto muito do termo moderna, né? Eu também não. Né, Caio? Ele está tirando sarro, né? Ele está tirando sarro. Termo moderno, já não tá. Né? Ainda que o senhor esteja de terninho aqui, né? Está de terninho. Não, é batina. Padre. Batina. Eu estou com a veste sagrada. Tá bom. Muito bom, meus filhos. Hoje a adesão ao erro não tem pressão, não tem ameaça. É voluntário. É voluntário. Portanto, acho que é incentivada, Caio. Favorecida. É lógico. E autoindulgente. Né? Hoje, se você aderir ao erro, você é premiado pela sociedade. Portanto, Sai na Globo. O padre que adere ao erro,
ele não vai ter desculpa. Então ele erra voluntariamente. O padre, porque assim, o erro ele é tão evidente, tão grotesco. Ele é tão grotesco. Você não está, é como eu sempre falo, você não está discutindo merismas doutrinários, questões importantes. Jesus é Deus, Deus não é. Como é que você chega ali? Não está discutindo isso. A gente está discutindo questões de assassinatos de bebê. A gente tá chulé, né? Coisa basal, né? Exatamente. Coisa que qualquer criança que nasce sabe. Lei natural básica. Né? Mais do que isso. É mais do que isso. Vamos esquecer, até porque pode nascer um satanista. Vamos esquecer isso. Qualquer criança que nasce aos 3 anos de idade sabe dali para frente como a Igreja Católica, como a fé e a moral católica pensam em relação a este assunto ridículo sobre matar bebês no ventre, sobre bênção relações a casais, diferentes. exatamente. Eu acho que sabiam, né, Caio? Claro. Então o padre sabiam, né, Daniel? Já não sabiam. O padre que hoje acho que estamos na primeira geração que o padre que hoje adere a isto, não, mas ele tem o passado. O padre sim. Então, o padre que adere a isto, né, não é sem culpa, cara. Não é sem culpa. Não há como. Por isso que eu falo que hoje vivemos a nova Vendéia, porque antigamente foi forçado, hoje é voluntário. Ou seja, teve um patamar, os caras conseguiram, os caras da Revolução Francesa. Como o padre disse, eles venceram essa Eles conseguiram dar um etapa, passo adicional. E como eles disseram, né, vamos destruir o cristianismo na França, e acabaram explodindo isso para o mundo todo. A frase do senhor Denise Derron, né, que a humanidade só será feliz quando o último Papa for enforcado com as tripas do último Papa. Exatamente. O último Papa enforcado com as tripas do último padre. Denise Derron. Enfim, eu recomendo para você que você vá estudar a Vendéia, a Guerra da Vendéia. Estude os personagens, claro. Eu não li ainda, mas eu vou convidar. Me parece. Agora eu vou me apoiar na autoridade de quem recomendou, a editora. A editora Permanência acabou de lançar uma obra sobre a Vendéia. Já adquiri, mas não li, não tive como. Mas já fica aqui o propósito que eu assumo. Dentro aí dos próximos que estarão nas minhas leituras, estará esse belo exemplar sobre. Pelo selo. Já tem uma. Né, Caio? Claro. Se o selo é da Permanência, isso. Né? Claro. É obra fina. E vai estudar, você que é católico, vai entender, estuda também os cristeiros, esses movimentos cristeiros no México, a maçonaria por trás. Vale muito a pena estudar, porque são fatos da nossa história que não chegaram no Brasil nas aulas de história aqui, e nem no catecismo. Nem a igreja aqui no Brasil nos ensinou. Né? CNBB e etc. Nem a igreja no Brasil nos ensinou. E já agradecer em nome do Centro de São Paulo. Um detalhe, desculpa, Daniel. Eu estudei no colégio de freiras. Estudei alguns anos, não foi toda a minha vida, mas estudei uns 2, 3 anos. Eu vou guardar notas. A professora que me deu história era uma religiosa. E ela disse que no ápice da escravização da sociedade francesa pela igreja, surgiu um grupo que iria trazer a liberdade. É isso que ela ensinou? Ela ensinou. Entendi. Acabou? E no seminário? Acabou. Falaram bem, no seminário nada. Nada, né? Nada. É isso. Nossa. Como diz o professor, como dizia o Olavo de Carvalho, e eu vou citar o Olavo aqui, Caio, o Olavo diz o seguinte: vocês que dizem que é uma doutrinação, vocês estão errados. Porque a doutrinação é alguém querendo enfiar na sua cabeça uma ideia. O que é a supressão. Você nem sabe que existe. Não, a supressão Não deixe saberem que isso existia um dia. Exato. Enquanto você falava, eu fiquei pensando como é que a Igreja Católica, ao longo da sua história, nunca se apoiou nesses fatos católicos para passar para a sociedade. Deixou tudo isso e se perdeu. Não, mas não a Igreja Católica. É a expressão da Igreja. Sim. E padre, outro exemplo é Lepanto, né? Quantas pessoas no Brasil sabem de Lepanto? Não. Aí já nem sequer aí é outra conversa, exatamente. A Revolução está contada de forma torpe. Exato. Lepanto nem sonhou o que é isso. Exato. Só os malvadões das cruzadas. Os malvadões das cruzadas. E, aliás, ela reforçou dizendo o seguinte: o povo passava fome e a hierarquia da igreja e os reis viviam na opulência. Glutão, né? Glutão e tudo. Aí veio um grupo que se insuflou heroicamente contra aquilo e nasceu
a igualdade, a liberdade. E ela chorou. E eu acho que é Ela bonito. chorou, Caio. É bonito, Caio. Ela tinha anel de tucum no dedo. Ei, e anel do Ela Gol? tinha Anel de uma tucum. estrela no peito, Daniel. Tinha uma estrela no Ela peito? tinha uma estrela no peito. E ela era religiosa. Religiosa de cabelo curto e roupa. Mas eu queria só lembrar o estirpe, Caio, moral, a qualidade dessas pessoas. Veja a qualidade da pessoa Lutero, a qualidade da pessoa Calvino, a qualidade da pessoa Diderot, Marat, Robespierre, Danton, a qualidade da pessoa Marx. Exatamente. Ou Engels. Perfeito. A qualidade da pessoa, perfeito, Trotsky ou Lenin, Gente ou abjeta, Stalin. gente A abjeta. qualidade da pessoa, Che Guevara ou Fidel Castro. A qualidade da pessoa. Nossa, Perfeito. o programa poderia Esquece parar a aqui. doutrina. Pensa na qualidade da pessoa. Eu Quem acho é- que quem é essas Quem é o que pessoas? emanou? O que é de Quem pior? emanou a O que é doutrina? de pior? eu acho que você em 3 segundos conseguiu colocar, derrubar 400 milhões de livros importantíssimos e verdadeiros. Estupendo. Com 3 segundos você acabou com tudo, falando, olha, isso eu posso provar tudo isso da seguinte maneira. Daniel, eu poderia... Mas é a vida dessa gente. E que é o oposto Acaba de a vida e que é o dessa oposto de gente, Santo né? Agostinho. Acaba agora. E que é o oposto de Santo Agostinho em São Paulo, por exemplo, que voltaram para trás e falaram: não, tu és o Senhor. A CDC. Exato. É o oposto de Santo Agostinho, de São Paulo e Santo Agostinho no ACDC. Exato. Né, Daniel? Exato. Né, Caio? Nossa, qual é a qualidade das pessoas que... Quem você- influencia você? Olha a qualidade É. das pessoas. É. Tá. Estupendo. Acabou a conversa aqui. Pessoal, Padre, últimas palavras e uma breve oração. Espero que essa jornada de formação católica, de intelectual, espiritual, dê frutos, que faça cair as escamas ainda dos olhos de muitos que têm uma compreensão equivocada da história. E se me permitem, Dani, junto a esse opúsculo sobre a Vendéia, não deixem também de ir atrás do Sentido Católico da História, um panfleto maravilhoso de 80 páginas do Dom Próspero Guiranger, e que é uma delícia, Daniel, uma delícia, né, Caio? E que põe as coisas no lugar. Grande jornada para vocês e que estaremos juntos de novo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Amém. E viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Amém.